Saudações filosóficas! Chega mais para um papo sobre o filósofo escocês David Hume. Você precisa conhecer Hume porque foi um cara muito importante para o desenvolvimento da ciência e da própria filosofia. Solta a vinheta. Então, de cara, o David Hume foi um pensador escocês que viveu lá no século XVIII. E aí, você que é bem organizado nos seus estudos aqui via YouTube, via redes sociais, você vai já colocar o Hume como um pensador iluminista e também como um pensador empirista. E é importante que se diga que o empirismo é aquela vertente da filosofia que vem argumentar que o conhecimento ele é fruto da experiência sensível, então nós precisamos valorizar a percepção, a experiência sensorial. E é importante também colocar uma observação que o Hume é considerado um empirista radical. Isso porque a gente vai explicar. Primeiro, vamos também afirmar que o Hume foi um grande crítico do racionalismo cartesiano, principalmente. Porque o racionalismo ele vai partir justamente da ideia de que o conhecimento ele é produzido pela razão. A razão é a prioridade. A razão está acima dos sentidos para o racionalismo, que é uma briga que a gente encontra na modernidade entre racionalistas e empiristas. E é importante também que se diga que Hume foi uma das grandes influências para um outro gigante da história da filosofia, o pensador chamado Immanuel Kant. Então, Hume, crítico de Descartes e grande referência para o pensamento kantiano, certo? E por que empirismo radical? Porque o Hume ele vai dividir as experiências entre impressões e ideias. As impressões é exatamente aquilo que está acontecendo com a gente e que vai afetando a nossa visão, audição, olfato, tato, paladar, enfim. As impressões se referem às experiências que nós estamos tendo naquele determinado momento, a vivência mais pura. Enquanto as ideias se referem justamente ao banco de dados que a gente vai construindo por causa dessas experiências, por causa das impressões. Então, é muito comum que a gente vá acessar esse nosso banco de dados, que são as impressões, para poder guiar as nossas experiências, a nossa vida. Mas o que é que Hume vai dizer? Hume vai dizer que por mais que nós sejamos induzidos pela ideia de causa e efeito, que necessariamente aquela mesma causa vai gerar aquele mesmo efeito, por mais que a gente tenha quase que a certeza que o sol vai nascer toda manhã naquele determinado horário e essa experiência tenha acontecido e se repetido sucessivas vezes, a gente não tem garantia que o sol vai nascer amanhã, por mais que essa ideia esteja na nossa cabeça. Então é por isso que o Hume é considerado um empirista radical. Por quê? Porque ele vai propor que a experiência ela seja levada em consideração na sua impressão e não na ideia. Por mais que os hábitos eles sejam um conjunto de experiências que têm basicamente os mesmos resultados, nós tenhamos essa referência, mas nós devemos valorizar, acima de tudo, as impressões, as novas experiências que podem ser feitas todos os dias. Então, nesse caso, nós percebemos um certo caráter cético por parte de Hume sobre o próprio empirismo e, acima de tudo, sobre o racionalismo. Então, esse grande pensador, ele foi muito importante para o desenvolvimento da filosofia de sua época. E a base do seu pensamento a gente pode encontrar em duas grandes obras, que eu vou colocar agora na tela. Primeiro, Tratado sobre a Natureza Humana. Segundo, Investigação sobre o Entendimento Humano. Obras que, inclusive, vale muito a pena se debruçar, ler para compreender ainda mais o pensamento desse grande filósofo. Deixa aqui o teu comentário, tua sugestão, se inscreve no canal, vamos compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, a essa provocação que a gente sempre faz aqui. Dá uma visitada no nosso catálogo, tem muita coisa, muita discussão legal que você pode acompanhar. E para mim é sempre uma alegria saber que você está aí do outro lado. Apareça mais vezes, um grande abraço e até a próxima.